Olha, há muitas lições sobre o que o mundo está vivendo com essa pandemia do coronavírus. Mas hoje nós vamos acompanhar uma reflexão com o pastor Zenaldo, que traz uma perspectiva diferente, à luz da Bíblia, sobre o que está acontecendo no mundo. Acompanhe no quadro Palavra de Vida. Palavra de vida. Oferecimento, firmeza, mais sabor na sua vida. Olá, a paz de Cristo a todos. Eu quero comentar com vocês a respeito das discussões que nós estamos presenciando e do momento que nós estamos vivendo por conta do Covid-19, o novo coronavírus. Há especulações das mais diversas a respeito da origem e da motivação dessa contaminação que assola toda a humanidade nesse momento. Há muitas discussões do ponto de vista científico, da medicina, mas eu quero trazer aqui uma abordagem espiritual, porque as pessoas ficam questionando e se questionando a respeito se isso não é o final de tudo, o final do mundo. Bem, a boa notícia é que não é o final do mundo, e nós podemos garantir pelo que está escrito na Palavra de Deus, pelo que está escrito na Bíblia, porque há alguns eventos ainda por vir, eventos que irão acontecer antes que venha o juízo final. O mais extraordinário dele é o arrebatamento da igreja, que não se deu ainda, né? Cristo vai voltar a essa terra, vai arrebatar a sua igreja, depois vai voltar para trazer salvação também ao povo judeu. Então nós não estamos no final dos tempos, mas muito provavelmente nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de princípio das dores, que o próprio Jesus Cristo falou a respeito no sermão escatológico que está narrado no capítulo 13 de Marcos, no capítulo 21 de Lucas e no capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Então lá Jesus Cristo nos adverte que no princípio das dores haveria fomes, pestes, guerras e terremotos. Bem, nós já tivemos duas grandes guerras no mundo. Hoje nós temos 850 milhões de pessoas, segundo as estatísticas, vivendo em fome. Nós tivemos ao longo da história da humanidade várias pestes. Nós podemos citar a peste negra, nós podemos citar a gripe espanhola do século passado. Nos nossos dias nós já enfrentamos ebola, já enfrentamos a AIDS, temos o H1N1 e agora o Covid-19. Então, e terremotos, né? Terremotos se espalhando aí no mundo com frequência cada vez mais forte. Então, nós podemos identificar esse período como o princípio das dores. E nesse período, né, assim como todo período da história, o que o homem precisa fazer quando se depara com um juízo, com uma situação como essa, é arrepender-se e verdadeiramente se converter a Cristo. Se aproximar de Deus, buscar um relacionamento mais próximo com Deus, uma comunhão maior com Deus e com o próximo, com aquilo que realmente deve ter valor na nossa vida, que são os nossos familiares, o nosso próximo, o nosso relacionamento com Deus. Essa contaminação, essa peste que assola o mundo, está provocando isso de alguma forma, né? As pessoas estão se isolando em família. Isso tem permitido uma maior comunhão, né? Apesar de todo o sofrimento que está aí, mas as pessoas estão conversando mais, interagindo mais, e não adianta nenhum poderio econômico, militar, para enfrentar uma situação como essa. Da mesma forma como as nações da África e dos países mais pobres aqui do Ocidente estão sofrendo, as nações mais poderosas da Europa, os Estados Unidos, a própria China, sofrem do mesmo jeito, até mais, né? Então veja que Deus acabou igualando todos, permitindo, né, e eu diria que isso é uma permissão de Deus, que se espalhasse essa contaminação na terra. Então é momento de reflexão. Nós podemos resgatar na Bíblia dois momentos, né, dos diversos que estão narrados, que mostra que muitas vezes Deus permite que haja pestes, que haja guerras, no sentido e com a vontade de que o homem se arrependa, que o homem volte-se para ele. Eu vou citar dois. O primeiro está narrado no livro de Números, o quarto livro da Bíblia. Lá no livro de Números, no capítulo 25, tem a história do povo de Israel se contaminando com prostituição
adorando ídolos, deuses falsos, adorando a Baal, Peor, se juntando a moabitas e midianitas, mulheres prostitutas, e cometendo as maiores abominações, desobedecendo assim a lei de Deus. Por conta disso, Deus permitiu uma peste que assolou 24 mil homens. E essa peste só cessou quando o neto de Arão, Finéias, resolveu matar o homem que estava trazendo uma prostituta. Enquanto o povo estava chorando, lamentando as mortes que estavam ocorrendo ali por conta dessa peste, esse homem trouxe uma prostituta midianita para dentro do arraial para ter relações com ela naquele momento. Então, Finéias, vendo isso, aquele abuso, aquela desobediência, aquela afronta contra Deus, ele vai lá e mata os dois. E aí cessou a peste. Então, a peste veio nesse momento por conta da desobediência, da afronta do homem contra Deus. Outro momento da história bíblica que nós podemos também recorrer para explicar um pouco do que está acontecendo foi quando o rei Davi, e isso está narrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, o rei Davi resolveu fazer um censo do seu exército, queria saber quantos homens, quantos soldados ele tinha. E naquela época, a quantidade de soldados dava o verdadeiro poder do exército. Quanto mais soldados você tivesse, mais poderoso exército você tinha, e em consequência disso, mais poderoso era o rei. Então Davi resolveu fazer esse censo, e isso desagradou profundamente a Deus. Davi foi orientado a não fazer pelo seu general, mesmo assim insistiu. Por conta dessa desobediência, Deus enviou uma peste que matou 70 mil homens judeus. E Davi pôde ver o que estava acontecendo no mundo espiritual, porque na terra, aos olhos humanos, era uma peste que estava consumindo os homens morrendo, chegaram a 70 mil mortes. E Davi, em determinado momento, ele vê um anjo com uma espada enorme na mão sobre um monte de Araúna, o Jebuseu. E ali Davi vê que realmente aquela peste estava vindo de Deus por desobediência dele. E ele vai, ora ao Senhor, mostra o seu arrependimento, e o Senhor vai e cessa a peste, cessa aquela praga. Então o que Deus quer, na verdade, de nós nesse momento, é reflexão sobre nossas vidas, é uma maior aproximação dele, uma maior comunhão com ele. Nós precisamos aprender mais da Bíblia, nós precisamos recorrer à Bíblia. Nós não temos que ficar esperando que as pessoas leiam a Bíblia e venham transmitir para nós o que está escrito. Todos nós temos acesso, nós estamos numa nação que, felizmente, nós ainda temos acesso à palavra de Deus, com toda a liberdade. Então basta ler, basta estudar, tudo isso está narrado na Bíblia. O comportamento que Deus espera que nós tenhamos, o relacionamento que Ele quer ter conosco, que muitas vezes nós não temos com Ele por conta do pecado, por outras distrações do mundo. E à medida que nós vamos nos distanciando, nós vamos ficando mais vulneráveis. E aí, numa hora como essa, todo mundo lembra de Deus, Porque aconteça o que acontecer, Deus continua soberano, e aquilo que está escrito na sua palavra vai se cumprir. Então, nesse momento, eu chamo vocês à reflexão, e também para ter bom senso, Porque o que eu tenho visto nesse momento é muita gente levantando bandeira, ideologia, usando o momento para se fazer politicamente, o que não é correto. Nós precisamos realmente mostrar misericórdia, demonstrar amor ao próximo, dar a nossa contribuição para sair dessa situação, e não ficar aproveitando para levantar bandeiras, com muita hipocrisia. Há muita hipocrisia nesse momento, a gente vê nas pessoas. Então vamos usar o bom senso, vamos fazer as coisas como deve ser feito, e acima de tudo vamos nos aproximar de Deus. Um grande abraço a todos. Palavra de vida. Oferecimento Frimeza, mais sabor na sua vida.